Agora sim, boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo. Teve um probleminha aí do áudio, mas graças a Deus dessa vez foi rápido. Eu tô aqui com toda a minha equipe, que tá trabalhando com muita agilidade. A minha equipe tem eu aqui, e aqui tem eu também. Então, tudo é muito rápido, porque quando acontece um problema, a equipe já está toda reunida para resolver, né? Boa noite a todos. Laurene Anderson, Lucivaldo, Matheus Martins, Bruno Pereira, Carlos Rosenberg, boa noite, Natan. Boa noite, Tiago. Boa noite, irmã Vera. Boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos começar agora o nosso terceiro encontro aqui do nosso desafio do zero ao sermão, onde nós vamos continuar preparando o sermão na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Eu ainda tô sem áudio? Deixa eu ver aqui, rapaz. Ahn, Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi. Aqui parece que tá tudo normal, hein? Tá tudo ok. Ah, tá ok. Tá ok, tá aqui. Tô vendo aqui que tá ok. Pronto. Vamos lá. É isso. Então vamos lá, vamos baixar as nossas cabeças em oração. Eu peço que você, por favor, me acompanhe aí na sua casa, à medida que a gente ora e a gente roga a bênção do Senhor para o nosso encontro de hoje à noite, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado a Deus pelo final de semana, porque o Senhor cuidou de nós. Obrigado a Deus pela oportunidade que tivemos de cultuar o teu santo nome no dia de ontem. E agora nós pedimos que o Senhor abençoe essa oportunidade também, continuarmos estudando sobre a pregação e sobre como te servir e servir ao teu povo, Senhor. Esse é o nosso desejo, nós queremos ser bênção na vida das pessoas que o Senhor tem colocado em nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Então vamos começar agora os nossos trabalhos, mas antes de da gente começar aqui o nosso antes de começar, da gente retornar para o estudo e preparação do sermão em 1 Pedro capítulo 4, eu queria pedir licença aqui para vocês, apenas para apresentar um dos projetos que é o principal projeto do meu ministério na internet, né? Eu sou pastor, eu trabalho na minha igreja, numa igreja batista aqui na cidade de João Pessoa, mas tenho um ministério na internet que é o Ministério Esdras 710, e que esse ministério ele tem um foco em ajudar as pessoas a estudar, ensinar e aplicar a palavra de Deus na sua vida e no seu ministério. Baseado no texto de Esdras, capítulo 3, ou capítulo 7, versículo 10. E um dos projetos do Ministério Esdras 710 é a Comunidade Esdras de Pregadores, que é uma comunidade que visa oferecer para pregadores e pregadoras da palavra de Deus as condições, através de cursos e recursos, para que eles possam preparar seus sermões com mais facilidade, com mais tranquilidade e com fidelidade bíblica. Então, isso é uma filosofia sólida do nosso ministério, é que nós prezamos pela fidelidade da exposição da palavra de Deus, como vocês têm visto aqui
através do que eu tenho mostrado para vocês sobre como preparar um sermão, tá bom? Então, rapidinho, eu quero apenas mostrar um pouco para vocês por dentro como é a comunidade Esdras. Eu não vou tomar muito do seu tempo com isso. Eu vou rapidamente só mostrar e posteriormente a gente pode conversar melhor sobre isso lá nos grupos que você está participando, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui a tela. Aqui é a comunidade Esdras, ela é composta de cursos e recursos para ajudar pregadores no seu ministério de pregação, tá bom? Então, uma vez que você se torna membro da comunidade Esdras, você recebe todas as orientações devidas aqui nesse primeiro módulo, digamos assim, e então você vai ter acesso a um grupo de cursos para pregadores que já estão colocados numa sequência adequada para o seu adequada a uma trilha de estudos, desde o básico até o avançado. Então aqui nós temos cursos que são voltados para pessoas que não têm experiência nenhuma na pregação e querem aprender e querem se desenvolver na pregação ainda, e aqueles que têm mais experiência, mas desejam trabalhar aspectos mais específicos da sua pregação. Então, por exemplo, imagina que você tem pouca experiência na pregação e você quer aprender como preparar um sermão com mais facilidade, como estudar um texto, a questões de métodos de pregação. Então, você pode fazer esses dois primeiros cursos, a Introdução à Pregação Bíblica e o curso Aprenda a Pregar, que é um curso abrangente, completo. Mas, após esses cursos, e imagino que você já tem, talvez você aí já tenha uma certa experiência na pregação, e você tem necessidades muito específicas. Então, por exemplo, você pode fazer um curso de sermões temáticos, um curso só ensinando como preparar sermões temáticos, ou um outro curso só ensinando como preparar sermões textuais. Ou talvez você tenha dificuldade de preparar um sermão nos Salmos, ou você tenha dificuldade de preparar sermão em Provérbios, em Eclesiastes, ou nas narrativas, ou em Gênesis. Então, existe um curso aqui só sobre como pregar no Antigo Testamento, nos diferentes livros do Antigo Testamento. Da mesma forma, também temos cursos aqui de como pregar no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, nas narrativas, certo? E aqui também você pode ter necessidades ainda mais específicas, como, por exemplo, pregando nas parábolas. Então, existe um curso só sobre como pregar nas parábolas, um curso só sobre aplicações, que é uma das grandes dificuldades que os meus alunos sempre diziam que tinham. Então, eu preparei um curso só sobre aplicações. Um dos cursos mais badalados da nossa comunidade, que é o curso de fluxograma. Vocês já viram aqui o quanto ele é útil. Então, tem um curso completo só sobre fluxograma. Algo que nós vamos ver hoje, o seu valor, é um curso de lógica para pregadores. Então, veja, não vou aqui passar por todos os cursos, esses aqui que eu mostrei são apenas os cursos voltados para trabalhar o seu ministério de pregação. Mas a gente sabe, pessoal, que o pregador, ele não precisa apenas as questões de método da pregação. Existem outras coisas que fazem parte da pregação, como, por exemplo, questões teológicas. Então, na comunidade também tem cursos de teologia que estão sempre sendo acrescentados aqui. Outra coisa, e aqui é o que eu acho o grande trunfo, e vocês aqui vão ser a primeira turma da comunidade que vai ter acesso a esse curso de inglês. Isso mesmo, pessoal. Na nossa comunidade tem um curso completo de inglês. Só que não é um curso de inglês assim de 15 aulas, um cursinho breve de inglês. Não, é um curso completo, tá certo? Do básico, para quem não sabe quase nada de inglês, e é um curso voltado para leitura, não é um curso para quem fala inglês, para quem quer falar inglês, tá certo? É um curso para quem quer ler inglês.
Aí você pergunta, mas por que que existe um curso de inglês na sua comunidade, professor? É simples, porque ah, mais importante do que você aprender o grego e o hebraico, acredite em mim, é você aprender o inglês. Por quê? Porque se você tem acesso, se você sabe ler em inglês, você vai ter acesso aos melhores programas, aos melhores comentários, às melhores concordâncias, às melhores obras de teologia, as melhores teologias sistemáticas que existem no mundo, e a maioria delas nunca vão ser traduzidas para o português. Para você ter ideia, ah, o programa eSword que eu disponibilizei para vocês, ele tem uma tonelada de recursos, mas todos em inglês. E dificilmente você vai encontrar isso na língua portuguesa que não seja pirateado, por exemplo. Então, é extremamente importante e por conta disso eu gastei muito tempo mesmo, preparando com todo carinho esse curso. É um curso completo de inglês e agora ele faz parte da comunidade Esdras de Pregadores. Você também vai ter acesso a todos os meus sermões, todas as minhas aulas de EBD, para você poder utilizar como bem achar melhor no seu próprio ministério. Você vai ter cursos para professor de EBD, cursos para estudante. Você vai ter o Tito, que é o meu xodó, o treinamento de iniciação teológica, que é um curso onde eu ensino as pessoas a estudarem a teologia. Enfim, então, note que a comunidade tem muito mais, viu, pessoal? Aqui eu estou passando só por cima. E outra coisa legal também é que novos conteúdos estão sempre sendo adicionados. Por exemplo, aqui nas aulas ao vivo, eu vou acrescentar ainda essa semana um curso sobre a doutrina dos anjos. Depois eu vou colocar um outro curso sobre a doutrina dos homens. Então, mais para frente eu quero ter uma biblioteca toda só de teologia dentro da nossa comunidade. Enfim, imagine uma Netflix só que para pregadores, para quem gosta de pregar a palavra de Deus, de ensinar na sua igreja, quer fazer isso com qualidade, quer fazer isso com segurança, quer ser bênção na vida dos irmãos. Então, o seu lugar é na comunidade Esdras de Pregadores, tá certo? Então, eu queria só tirar esse tempinho aqui para mostrar para vocês esse projeto. Como eu já expliquei para vocês antes, esses eventos, como por exemplo esse desafio, ele é um desses eventos que servem para abrir as matrículas, como por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou pregar vou pregar não, vou palestrar na Semana Magna da Escola Charles Spurgeon, lá em Fortaleza, que é uma semana de aulas que servem para abrir as matrículas e as inscrições e as aulas para o semestre. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, mas sempre fazendo algo de qualidade, algo com conteúdo real e de qualidade para abençoar a sua vida, tá bom? Mais para frente, nós vamos abrir as matrículas lá e as matrículas elas serão feitas exclusivamente nos grupos, tá bom? Então você vai esperar que no grupo que você está participando, alguém da minha equipe vai lá colocar o link e tirar todas as suas dúvidas a respeito da comunidade Esdras, caso você queira se matricular. E você deve então estar se perguntando: ah, pastor, mas quanto custa? Bem, pessoal, se eu disser para muita gente nem acredita, tá certo? Quando eu digo isso, especialmente por causa do curso Aprenda a Pregar, que é um curso bem abrangente de pregação, e também do curso de inglês, né? Então, para vocês terem ideia, esse curso de inglês eu vendia, o preço oficial dele era R$ 297, tá certo? O Aprenda a Pregar, eu já cheguei a vender ele, a inscrição para ele, por R$ 375. Mas, pessoal, e isso daqui eu vou falar de coração para vocês, certo? Ah, eu, eu entendo que eu entendo que Deus tem me chamado para um ministério que seja mais acessível.
tá certo? O fato é esse. O fato é esse. Deus é testemunha do meu coração, Deus é testemunha de que eu não pretendo enriquecer, eu não pretendo ser uma pessoa abastada e ter um carrão do ano, nada disso. Eu quero ser bênção na vida de vocês, tá bom? Então é por isso que a assinatura da comunidade, ela custa apenas R$ 37,50, certo? E é uma assinatura, você participa enquanto você pode, não vai comprometer altos valores do seu limite de cartão. Você pode fazer a sua assinatura no Pix também, e isso não precisa trabalhar no cartão. Tudo isso para ser bênção na sua vida, tá bom? Então amanhã, lá no grupo que você participa, nós vamos começar a liberar os links para que você possa fazer a sua inscrição. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui essa parte, né? E nós vamos começar agora o nosso trabalho de hoje. E hoje eu quero fazer um pouco de revisão com vocês, tá bom? Falando um pouco mais sobre a questão do estudo do texto, revisando um pouco mais ali a questão do estudo do texto, de 1 Pedro 4, de 1 a 6. E nós vamos hoje, então, fazer o trabalho de estruturação do sermão e vamos começar a escrever o sermão, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente voltar aqui ao nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui a janelinha para eu saber sempre que vocês estiverem em dúvida. Ok. Ah, vamos lá. Então, aqui está nosso texto. Nós já fizemos o fluxograma, né? Aqui todo já prontinho. Já e aqui é um detalhe que hoje vai ser muito significante, que é essa detecção aqui a respeito das ideias do texto, ok? Então, a gente aqui, através do fluxograma e daquela pré-análise, nós já conseguimos ter uma noção de qual é a ordem principal do texto. Nós precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. E o que que se fala a respeito disso? Então, isso é o que é chamado, pessoal, de ideia central do texto. Como é? Alguém me perguntou aqui, alguém que está participando aqui me procurou e me perguntou, pastor, por favor, me ajude a saber como encontrar a ideia central do texto. Então, anote aí. Para você encontrar a ideia central do texto, você precisa fazer duas perguntas para o texto bíblico. Qual é a primeira pergunta? Qual é o assunto do texto? Ok? Então, qual assunto está sendo tratado no texto? Qual é sobre o que esse texto aqui está falando? Então, quando a gente vai olhar aqui nesse texto, nós vemos que a resposta para essa pergunta está nessa frase aqui. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê? Porque tudo o mais, ó, veja aqui pelo fluxograma, e está tudo meio recuado aqui para frente. Tudo o mais que é dito sobre isso. Então, armai-vos também vós do mesmo pensamento, e todo o restante é sobre esse assunto, sobre essa frase. Então, essa aqui é a frase principal. Então, qual é o assunto do texto? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ok? Agora, o que é que ele fala? Que é a segunda pergunta. O que que ele fala a respeito deste assunto? O que que ele fala sobre se armar do mesmo pensamento de Jesus? Primeiro, ele fala que aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ok? Então, aqui é a primeira coisa que ele fala, que Jesus deixou o pecado, tá certo? E segundo, para que no tempo que vos resta já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então, ele fala duas coisas aqui. Ele fala a respeito do exemplo de Jesus, porque Jesus sofreu, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, e ele fala também da necessidade da nossa transformação, da necessidade de vivermos
um novo estilo de vida. É isso que ele fala aqui. Então eu escrevi aqui, ó, para que vivamos uma vida transformada, tá certo? Então a gente começou a estudar o texto. Eu disse para vocês que a palavra central na questão do estudo do texto é a palavra contexto. E aí estudamos o contexto histórico, estudamos o contexto literário e estudamos uma parte do contexto gramatical, tá certo? O que eu quero fazer com vocês aqui, pessoal, é só continuarmos um pouco o nosso estudo aqui da questão gramatical para a gente ver essa frase aqui, ó. Por quê? Porque ela vai fazer parte de um dos pontos, né? Ó, também vós, desculpe, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, certo? Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Eu vou copiar aqui e eu tenho que explicar o que isso significa, tá certo? O que significa aquele que sofreu na carne deixou o pecado? E como eu disse a vocês, como é que você estuda isso? Você analisa as questões contextuais, contexto histórico, contexto literário, você estuda as palavras principais e depois você vai dar uma olhada nos comentários bíblicos para que você possa confirmar algum estudo que você fez e também para que você possa acrescentar algumas informações, tá bom? E aí, nesse ponto, eu queria aproveitar aqui para dar algumas outras dicas para vocês. Uma dica que eu quero dar, pessoal, é o seguinte: se você ainda não usa o programa Kindle, eu recomendo que você passe a usar, tá certo? Então, qual é a vantagem de você usar o programa do Kindle? É um programa gratuito, você baixa no site da Amazon. Então, você baixa o programa do Kindle aqui e hoje em dia muitos recursos em inglês e em português, eles já estão sendo disponibilizados para o Kindle. E na grande maioria das vezes, pessoal, os recursos disponibilizados para Kindle, eles são muito mais baratos. E não apenas isso, você também vai ter acesso a promoções. Existem promoções absurdas para Kindle. A maioria desses livros aqui que vocês estão vendo, eu comprei de R$ 5, R$ 6, porque eles vivem tendo promoções realmente absurdas. Para você ter ideia, comentários como esse bem daqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui o meu mouse, é o The New International Greek Testament Commentary de Apocalipse. Ele estava de uma promoção absurda, eu fui lá e comprei, porque isso aqui é considerado o melhor comentário de Apocalipse já escrito até hoje, certo? E tem muito material em português também, pessoal. As editoras, ó, veja aqui, ó, os comentários de João Calvino, Credo dos Apóstolos, O Deus Presente do Carson. Então tem muita coisa, tanto em português quanto em inglês. Aí digamos que, pastor, mas eu sei pouco de inglês, ou eu estou aprendendo inglês. No meu curso de inglês, eu ensino as pessoas a lerem em inglês usando o Kindle, tá certo? Então deixa eu colocar aqui no comentário de 1 Pedro. Ó. Então aqui tem esse comentário aqui do Scott McKnight, eu vou botar aqui na capa para vocês verem, ó. O NIV Application Commentary, do Scott McKnight. Aí você diz, pastor, mas eu não sou muito bom aí no inglês, não. Aí é que tá uma coisa legal do Kindle, ó. Vê que tá marcado, porque eu estou pregando em 1 Pedro, e esse aqui é um dos comentários que eu mais utilizo. Aí você está lendo aqui, você, pastor, não sei o que é essa palavra aqui, reader. Aí você tem bem aqui a opção, você clica, você seleciona que tem um dicionário. Aí ele vai lhe ajudar a entender essas palavras, tá certo? Mas vamos desconsiderar isso. Vamos considerar que você está usando um comentário em português, que você talvez só saiba ler em português, o que não tem problema nenhum. Tem bastante comentário em português, tanto para o Kindle quanto para o Logos, tá certo? E aqui é muito bom, pessoal. Veja, você vai aqui em 1 Pedro 4, de 1 a 6,
Aí ele vai lhe dar, primeiro, o significado original. Ele vai fazer a parte um pouco mais exegética, né? E aí vamos ver o que é que ele fala sobre essa questão aqui, que é a nossa dúvida, né? Aquele que sofreu na carne e deixou o pecado. Deixa eu encontrar aqui. Então, tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. Razão número 1, ajuda na obediência. Ele dá, inclusive, o esboço, né? Os cristãos devem ter a mesma abordagem mental que Jesus teve, porque ele que sofreu no seu corpo deixou o pecado. Aí ele vai dizer aqui, ó, que esse verso tem gerado várias explanações, que alguns afirmam que Pedro tem aqui a transferência do pecado do salvo para Jesus, né? Ah, Depois, aí ele vai dizer aqui que é difícil de escolher definitivamente entre as opções, que ele já deu aqui as diversas opções, e ele vai dar a opinião dele, ó. Desde que Pedro moveu-se deste verso para Cristo, para os cristãos, faz mais sentido pensar que ele ainda está falando dos cristãos nessa cláusula, certo? Além disso, o uso de deixou o pecado para descrever a obra de Cristo não é usual e é inconsistente com outras expressões sobre o que Cristo conquistou na cruz. Finalmente, capítulo 4, versículo 2, segue adiante para explicar a vida cristã subsequente. Ele sugere que Pedro tem Cristo em mente. Aliás, o cristão, não Cristo em mente. Assim, a mais provável interpretação dessa expressão é que ela se refere a cristãos que estão sofrendo e que eles aprenderam não a pecar, a não pecar através de superar as perseguições, tá certo? Então veja bem, aqui é o ponto de vista, a interpretação do comentarista, certo? Que ele acredita que aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, ele acredita que isso daqui se refere aos cristãos, que os cristãos que sofreram na carne, ele deixou o pecado, certo? E aí, o que significa a palavra deixou? A gente vai lá no Isord, vamos procurar aqui com o Strong, vamos olhar aqui o número Strong para deixou e vamos ver o significado. Deixa eu ver aqui. Significa cessar, desistir, obter livramento, né? Então, tem essa ideia de deixar, desistir, restringir-se, ser livrado de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar numa concordância. Então, às vezes ela é traduzida por acabar, quando acabou de falar. Às vezes é traduzido por cessar, quando um temporal cessou, veio a bonança. Em Lucas 11 é traduzida quando terminou. Então, ele estava fazendo algo e terminou, certo? Deixa eu ver se tem em Pedro. E 1 Pedro 3 é utilizado, ó, pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Isso daqui, pessoal, é muito significante. Quando você encontra uma palavra sendo utilizada no mesmo livro pelo mesmo autor. Por quê? Porque às vezes, quando você está escrevendo, você tem o seu jeito de usar certas palavras. Então, é importante você pensar o seguinte: como é que Pedro usava o verbo deixar? Bem, aqui em 1 Pedro 3,10, ele usa o verbo deixar, o mesmo verbo traduzido por deixar em 1 Pedro 4,1, ele utiliza aqui para refrear a língua do mal, para evitar algo que a língua venha a fazer. Então, o sentido de deixar aqui em 1 Pedro 4,1 é o sentido de refrear-se.
Então, aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, pode muito bem significar deixar. Vou até anotar isso para eu usar na pregação. Ó. Ah, o verbo deixar aqui é utilizado também no capítulo 3. É 3 o quê, hein? Deixa eu ver aqui na concordância de novo. Ah, acabei clicando na palavrinha errada. Deixar. Novo Testamento. 1 Pedro 3,10. Então vamos lá. No capítulo 3, versículo 10, onde lá é traduzido por refrear-se. Ok? Assim, podemos dizer que deixar o pecado tem a ideia de refrear-se de pecar. Mas a questão é, a quem Pedro aqui está se referindo quando ele diz aquele que sofreu na carne deixou o pecado? Quem foi esse que sofreu na carne e deixou o pecado? Bem, o comentarista que nós acabamos de ler, ele tem a opinião de que Pedro aqui ele está falando dos cristãos, né? Mas eu tenho as minhas dificuldades, tá certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui, por exemplo, quando ele diz aquele que sofreu, né? Se a gente fizer uma busca aqui no Novo Testamento, especialmente no livro de Pedro, ó, vamos olhar só no livro de Pedro, tá certo? Ah, capítulo 2, versículo 21, ó. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, tá certo? Então existe, ora, tendo Cristo sofrido na carne, próprio capítulo 4, versículo 1. Então veja, vamos voltar aqui para o nosso fluxograma, essa palavra aqui, tendo Cristo sofrido na carne, aqui eu vou grifar, sei lá, de lilás, ela é repetida aqui, ó. Certo? Tendo Cristo sofrido na carne, pois também aquele que sofreu na carne. Então não faz sentido Pedro dizer Cristo sofreu na carne e depois se referir àquele que sofreu da carne e ele não estivesse referindo a Cristo. Percebe isso? Então, tudo depende, então, pessoal, dessa ideia de deixar o pecado. Se a pessoa está entendendo que deixar o pecado se refere a parar de pecar, então aquele que sofreu na carne não pode se referir a Jesus, porque Jesus não parou de pecar, tá certo? Mas a gente já viu que o próprio uso de Pedro do verbo deixar é o uso de refrear-se, é de você não fazer alguma coisa. Então, aqui Pedro estaria utilizando a ideia de Isaías, de que ele sofreu, mas sem pecado, de que ele foi levado sem transgressões para o matadouro. Então, por que que Jesus é um exemplo para nós? Porque Jesus ele sofre, mas não peca. À medida que Jesus sofre, e ele sofre injustamente, né, as injustiças vindas da parte dos homens, ele não resolve as injustiças que ele sofre com a injustiça. Ele não resolve o seu sofrimento com o pecado. Então é por isso que Jesus é um exemplo para nós, tá certo? Então vou anotar aqui para a gente usar na pregação. Pedro está nos dizendo, portanto, que Jesus é o nosso grande exemplo, pois
ele passou pelo sofrimento sem cometer pecado. Enquanto o sofrimento traz enormes tentações para que nós pequemos, tentando aliviar nossa dor, Jesus é um exemplo, pois não pecou quando sofreu na carne. Ok? Então, aqui nós temos a explicação e eu queria só fazer isso para mostrar para vocês esse processo, tá certo, pessoal? Veja que é basicamente assim que você estuda um texto bíblico, especialmente se você está lidando com um texto um pouco mais difícil, certo? Você não pode usar um comentário como palavra final. Não. A palavra final, digamos assim, é a sua, diante da sua igreja. E isso vai trazer muita responsabilidade sobre você. Mas você pode lidar com isso com responsabilidade. E como é que você lida com isso com responsabilidade? Estudando direitinho o texto. Olhando, fazendo do jeito que eu lhe disse aqui. Como? Pegue uma palavra, veja o sentido dela no dicionário, veja o sentido dela, como é que ela é usada numa concordância, vê como é que o próprio escritor utiliza aquela palavra, tá certo? E assim você vai adquirindo as condições de entender o texto e de, inclusive, questionar um comentarista. Que foi o que aconteceu aqui. Eu não costumo fazer isso, né? Quem sou eu para ficar questionando grandes estudiosos da palavra de Deus? Mas volta e meia vai chegar um ponto que você vai dizer, não, para mim está bem evidente que Pedro está se referindo a Jesus que sofreu, mas sem pecado, tá certo? Então é isso. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem. O que é que eu quero fazer então com vocês agora? Agora eu quero dar um passo adiante. Agora nós vamos, pessoal, para a parte da homilética, a parte da estruturação do sermão, tá certo? Então, a forma como eu ensino os meus alunos a prepararem um sermão é a mesma forma que eu utilizo. E ela passa por 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da seleção do material, tá bom? Então, como vocês viram aqui, a gente começou aqui pensando o que nós vamos utilizar aqui, certo? Que tipo de material nós vamos utilizar? Nós vamos fazer aqui um fluxograma, nós vamos selecionar aqui um comentário histórico-cultural, comentário bíblico e tudo mais. Dicionário, concordância. E eu disse a vocês, nós vamos utilizar o programa eSword, que vai ser a nossa ferramenta, tá bom? Segundo passo é o passo do estudo do texto. Pastor, mas eu não vou fazer um sermão expositivo, eu vou fazer um sermão temático. A mesma coisa. Segundo passo é o passo do estudo do tema à luz da Bíblia. Então, o que a Bíblia fala sobre esse tema? Tá certo? É um sermão expositivo, vamos estudar o texto. É um sermão temático, vamos ver o que a Bíblia fala sobre este tema. Depois que você faz os devidos estudos, agora é a hora de você estruturar a sua pregação, tá certo? E você não pode, pessoal, inverter essa ordem. Tome muito cuidado para não... Tome muito cuidado para você não cometer o erro que muita gente comete, de inverter, de começar pela homilética e só depois ir estudar, ou às vezes nem estuda, certo? Então eu já vi muito isso, da pessoa pega o texto e ela vai ler o texto e ela simplesmente não estuda o texto, ela simplesmente tenta tirar algumas aplicações através daquele texto. Hoje, por exemplo, um seguidor meu lá do Instagram, eu coloquei ali no meu Instagram
alguns exemplos de pregadores conhecidos aqui no nosso país, de como eles apresentam de formas diferentes a proposição do sermão, certo? Aí um irmão, um seguidor lá, disse assim: ó, pastor, assiste desse pastor aqui e me diz o que é que o senhor acha. Aí eu, tá bom, eu estava aqui trabalhando, estudando, e eu deixei o sermão rolando aqui. E depois eu voltei para ele e disse: irmão, olha, simplesmente ele não fez uma exposição bíblica. O que foi que ele fez? Ele pegou alguns personagens bíblicos e ele ficou pensando algumas aplicações práticas para a vida da gente. E, e, e isso, pessoal, não é o que eu ensino, não é o que eu quero para você nem para o seu ministério. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, que o nosso trabalho como pregador é anunciar a palavra de Deus, tá certo? Então, nosso trabalho é a exposição do que Deus diz na sua palavra. Esse é o nosso trabalho. E se esse é o nosso trabalho, nós precisamos primeiro entender o que Deus está dizendo e depois transmitir isso de uma forma que seja acessível para as pessoas, de uma forma que as pessoas entendam e acompanhem a nossa exposição. É por isso, então, que a homilética ela precisa vir depois do estudo do texto bíblico. Então, nós vamos agora pegar aquilo que nós estudamos e nós vamos transformar isso em um sermão. Como é que nós fazemos isso? Bem, desde já, eu vou corrigir aqui um outro erro, que é o quê? O erro que muita gente comete de dizer o seguinte: eu vou começar pela introdução do sermão. Como é que eu escrevo, como é que eu começo a preparar um sermão? Eu começo pela introdução. Não. Você não começa pela introdução, tá certo? Não comece. Por quê? Porque é melhor que você desenvolva a introdução do seu sermão quando você já tiver o que você vai falar bem desenvolvido, ok? Então, primeiro você estabelece o que você vai falar para as pessoas e depois é que você pensa como é que eu vou introduzir isso, tá bom? Então, nós precisamos começar, na verdade, é pelo corpo do sermão, certo? E qual é o corpo do sermão? Basicamente, pessoal, o corpo de um sermão, basicamente, tem outras coisinhas, mas basicamente, o corpo de um sermão, ele é formado pela sua proposição e pelos seus pontos. Pastor, mas eu já ouvi o fulano de tal pregando e ele não usa pontos no sermão dele. Veja, pessoal, isso que eu estou ensinando para vocês aqui é o que eu utilizo no meu ministério, tá certo? É o que eu ensino para os meus alunos, mas não é absolutamente a única forma que existe de você pregar, tá bom? Então, jamais vou dizer que você pregar um sermão tendo uma proposição e os pontos, eu nunca vou dizer que essa é a única forma correta de se pregar. Mas o que eu posso dizer para você é que, na minha experiência, tanto como pregador, como crente ouvindo pregadores, tá certo? O mais eficaz modelo de pregação é esse aqui. Pastor, mas quais são outros modelos? Como, por exemplo, o modelo da chamada nova homilética. O que é a nova homilética? São os chamados sermões narrativos. São sermões onde eu vou aqui trabalhando algumas ideias com você, envolvendo você, para no final levar você para uma conclusão, né? Para um plot final, usando a mesma técnica de narração de um filme, onde você tem ali a preparação, depois você tem o acirramento do problema, o clímax do problema
e a solução no final, certo? Existe outro modelo, que é o modelo clássico de homília, onde a pessoa simplesmente explica todo o texto e no final ele faz algumas aplicações. Mas, pessoal, eu já estudei todos esses modelos, já estudei o modelo das 4 páginas, eu já estudei todos esses modelos, acredite em mim. Não existe modelo certo e modelo errado, ok? Não existe. Mas existe modelos que são mais eficazes. E em que sentido eles são mais eficazes? No sentido didático, no sentido de serem capazes de fazer com que as pessoas elas acompanhem o que você está falando, elas entendam o que você está falando e que elas aprendam sobre o que você está falando no seu sermão, tá certo? Então, a minha proposta é essa, e é a que eu utilizo em todos os meus sermões: o estabelecimento de uma proposição e o estabelecimento dos pontos. A proposição, pessoal, ela vem de onde? A proposição ela vem disso daqui, ó, da ordem principal, certo? Eu vou copiar aqui e colar aqui por enquanto. Precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. Bem, o que seria a proposição? A proposição é o assunto do seu sermão. É aquilo que você vai enfatizar. É aquilo que você tem que pensar o seguinte: o que é que eu quero que as pessoas aprendam nessa pregação? A resposta é aquilo que o texto bíblico está querendo que as pessoas aprendam. Então, o que que Pedro está querendo que os seus leitores aprendam aqui nesse texto? Precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. Ok, isso é o que está lá no texto. Isso é o que Pedro quer, da forma como Pedro colocou isso para os seus leitores. Mas, como é que eu vou colocar isso no sermão? Como é que eu vou pegar isso que Pedro falou e vou levar para as pessoas para quem eu vou pregar? E bem, nesse caso, pessoal, você não precisa escrever as mesmas palavras que Pedro escreveu. Se você quiser, você pode, obviamente. Mas você não precisa transmitir o que Pedro falou com as mesmas palavras que ele falou. Você pode adaptá-las. Então, nós já estudamos o que, é que significa nos armar do mesmo pensamento de Cristo, né? A gente viu aqui que, basicamente, é, é, é ter a mesma atitude, né? O cristão precisa entender a necessidade de ter sempre consigo a atitude que Jesus tinha diante do sofrimento, certo? Então, a gente pode pensar em várias formas aqui. No meu curso eu ensino diversas formas de você apresentar a sua proposição, formas que são mais adequadas para narrativas e por aí vai. Aqui no caso, a gente viu que a ordem principal de Pedro aqui é que nós precisamos ter a mesma atitude que Cristo tinha diante do sofrimento, tá certo? E isso pode muito bem ser uma proposição. Algo do tipo, ah, precisamos ter a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento. Ok? Isso pode ser a ideia central do seu sermão. Você pode pensar em uma outra forma de apresentar a proposição. Você pode. Aqui não existe, pessoal, por exemplo, precisamos ter a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento. Ah, mas se eu desse uma outra abordagem para a proposição, será que eu estaria errado? Não, não necessariamente, tá certo? Ah, se eu usasse outras palavras, será que eu estaria errado? Não, não. Mas aqui é a cara do pregador, aqui é o seu jeito, aqui é você com a sua igreja, a sua individualidade. É como você quer anunciar a palavra de Deus. A ordem que Pedro dá
a forma como Pedro deu a ordem foi: precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo, certo? Agora, como é que eu vou anunciar isso para a minha igreja? Precisamos ter a mesma atitude de Cristo diante do sofrimento. Poderia pensar de outra forma, poderia pensar assim, é, ah, deixa eu ver aqui, precisamos, é, eu poderia fazer assim, razões para imitar a Cristo diante do sofrimento. Poderia ser, certo? Razões para imitar a Cristo diante do sofrimento. Duas razões. Meus irmãos, nessa noite eu quero apresentar para vocês duas razões para imitarmos a Cristo diante do sofrimento. Aí, voltando para aquilo que eu tinha escrito antes, né? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de enfatizar que nós precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ou então, meus irmãos, nessa noite, o que eu quero repetir, o que eu quero que vocês entendam aqui à luz desse texto, é que nós precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento. Ok? Então, aqui são diferentes formas de você apresentar o assunto, a tese, a ideia central da sua pregação, tá bom? E os pontos? Os pontos vêm de onde? Os pontos vêm daqui também, ó. Certo? Aqui vem os pontos. Primeiro, por causa do sofrimento do exemplo de Cristo. Primeiro, por causa do exemplo de Cristo. Segundo, para que vivamos uma vida transformada. Mas, bem, esses pontos aqui, embora eles estejam refletindo muito bem o que o texto bíblico está dizendo, eles são muito bons para o texto escrito, né? Para Pedro que escreveu. Mas para um sermão, o ideal, pessoal, é que os pontos eles sejam didáticos. O ideal é que os pontos sejam parecidos um com o outro, tá bom? Que eles sejam memoráveis, que as pessoas possam perceber que aquilo é um ponto. Então, o que é que eu gosto de dizer? Que você tem que dar cara de ponto para o ponto, tá bom? Porque se você não der cara de ponto para o ponto, as pessoas não vão identificar que você está anunciando um ponto na sua pregação. Então, como é que você dá uma cara de ponto para um ponto? É simples. Nem sempre é simples, tá certo? Mas normalmente é. É só você usar aqui a sua cabeça e pensar em formas de deixar os pontos parecidos um com o outro e paralelos. Vamos lá. Primeiro, por causa do exemplo de Cristo. Segundo, para que vivamos uma vida transformada. Nós já vimos, pessoal, aqui que o exemplo de Cristo é que Cristo, ele sofreu, mas não pecou, certo? Jesus refreou-se de pecar diante do sofrimento, tá certo? Então, ah, então é, precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento. Primeiro, veja, aqui é hora de botar a cabeça para trabalhar, certo? Então, não acho que o pastor já chegou com o sermão todo pronto aqui, tá só de migué, é negativo. Estou preparando aqui com vocês, tá bom? Então, estou colocando a minha cabeça aqui para funcionar, para pensar aqui em formas de deixar esse sermão bem didático, bem esboçado, bem fácil de ser acompanhado, tá bom? Precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento. Deixa eu ver aqui. Como imitar a Cristo? Não, mas o texto não fala tanto de como, né? Como imitar a Cristo. Ele fala do que Cristo fez
e depois ele fala do que nós precisamos fazer. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Eu poderia fazer isso, certo? Precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento. Primeiro, o que Cristo fez. E segundo, o que nós devemos fazer. Mas ainda assim eu não estou gostando. Não estou gostando. Ainda não deu aquele negócio, aquele tchan, né? Assim, de pronto, achei o fio da meada. Então, Tiago aqui sugere fica melhor as razões. Então, por que imitar a Cristo diante do sofrimento? Ó, fica bom aqui, ó. Primeiro, porque Cristo não pecou, certo? Então, primeira razão, porque Cristo não pecou. E segunda razão, porque nós não podemos, né, pecar. Isso aqui reflete bem, ó, o que o texto está dizendo, porque ele diz, voltando aqui no texto, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, razões é bom porque tem o pois, que já mostra que razão. Então, primeira razão é porque Cristo não pecou. Por que que eu tenho que ter a mesma atitude de Jesus no meio do sofrimento? Primeiro, porque Cristo não pecou, certo? Então, Pedro quer que que a gente imite Jesus e a ênfase dele é que Jesus não pecou. Então, não é para pecarmos no meio do sofrimento. E segundo, aqui você tem um para quê, e também exprime uma razão, só que razão no sentido de intenção, né? Para que não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, nós precisamos imitar o exemplo de Cristo, porque através de imitar a Jesus, nós não pecamos, ok? Então, é como se ele estivesse dizendo, nós precisamos imitar a Jesus, porque Jesus não pecou, e nós precisamos imitar a Jesus, porque fazendo isso, nós não vamos pecar, tá bom? Então, ah, então vamos transformando isso em pontos. Primeiro, porque Cristo não pecou. Segundo, porque nós não podemos pecar, certo? Então, esses pontos aqui, pessoal, eles estão didáticos, eles estão paralelo. De certa forma, sim. Não está tanto quanto eu gostaria que estivesse, mas está. Por quê? Você vê aqui, ó, repetição do verbo pecar, ok? Repetição da negativa, Cristo não pecou. E porque nós não podemos pecar. E você tem o paralelo Cristo, nós, que faz essa jogada legal. Primeiro ponto, Cristo, segundo ponto, nós, certo? Então, o sermão ficaria mais ou menos isso daqui, ó. Vamos colocar agora aqui os pontos. Certo? E aí é uma coisa que eu recomendo a vocês, que vocês tenham um próprio sistema de organização do seu esboço, tá certo? Pessoal, já já eu tiro um tempinho aqui para a gente conversar, tá bom? Então, uma vez que a gente estabelece os pontos aqui, pessoal, porque Cristo não pecou, porque nós não podemos pecar, é hora agora de você preencher o esboço do seu sermão. Como é que você preenche o esboço do seu sermão? Ah, eu, lá no curso Aprenda a Pregar, eu ensino diversas formas também de você preencher o esboço, mas tem uma delas que é a que eu utilizo em praticamente todas as minhas pregações. É o que eu chamo de método ECA, certo? Deixa eu colocar aqui o sistema que eu gosto de utilizar. O que é o método ECA? Aqui, ó.
que é o método ECA? Tá vendo aqui, ó, o E, C e o A. É que primeiro eu vou explicar, depois eu vou contextualizar e depois eu vou aplicar, certo? Então eu vou fazer aqui o primeiro ponto aqui com vocês. Eu não vou fazer o segundo ponto aqui com vocês, tá certo? Porque senão vai ficar muito extenso e também porque a gente não chegou a estudar todo todo, mas a gente faz amanhã. Então amanhã a gente faz o segundo ponto e termina aqui de escrever, porque senão nosso tempo aqui vai ficar bem esticado, tá certo? Então, o que seria explicar? É simples. Você vai explicar como o texto apresenta esse ponto. Não, você está dizendo para as pessoas que nós precisamos imitar a Cristo diante do sofrimento porque Cristo não pecou. Aí o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar. Você vai pegar aqui o texto e você vai começar a fazer um comentário. Você vai começar a expor o texto, ó. Certo? Aqui, ó. Pois veja que Pedro apresenta uma primeira razão. Aquele que sofreu na carne. Então, tô aqui só separando para ir expondo, ó. Aquele que sofreu na carne. Então, ele se refere aqui a Jesus. Pedro está nos chamando para olhar para o exemplo de Cristo. Ok? Pedro está nos chamando para olhar o exemplo de Cristo. Aqui na carne, é bem aqui. E deixou o pecado. Aí aqui a gente já trabalhou. É só pegar aqui, ó. Lembra que eu falei para você? Quando você estiver estudando o texto, você já escreve de uma forma que depois você usa no sermão. Pronto, chegou a hora. Só Ctrl C, Ctrl V, depois organiza aqui. Pronto. Pedro está nos dizendo que Jesus é o nosso grande exemplo, pois ele passou. Pronto. Então, uma vez que você explica, isso aqui é uma coisa que eu gosto, recomendo. Aí você faz aqui um portanto, né? Para enfatizar como que a sua explicação realmente mostra o ponto, né? Porque Cristo não pecou. Portanto, o texto bíblico nos mostra que o sofrimento de Jesus é um modelo para nós, porque Cristo sofreu sem pecar, e é isso o que Deus espera de nós também. Pronto. Aqui está estabelecido, então, o ponto, porque Cristo não pecou, à luz do texto. Termino aqui a parte de explicação do ponto, certo? Agora eu vou para a parte de contextualização. O que seria contextualização? Eu vou mostrar como que aquilo que eu acabei de dizer, como que isso se relaciona com os nossos dias. Como que isso é um problema nos nossos dias. Como que isso não é seguido nos nossos dias. Enfim, você vai trazer essa questão para nós, nos nossos dias, tá certo? Então, nesse ponto aqui, pessoal, uma coisa que eu gosto de lembrar é do que o apóstolo Paulo fala, que a pregação, ela corrige, repreende e exorta. Então, normalmente, na contextualização, eu tento mostrar como é que isso é algo
como é que isso também é um problema para as pessoas dos dias de hoje, tá certo? Então Pedro estava aqui querendo mostrar para aquelas pessoas que elas precisavam imitar Jesus nos sofrimentos delas. Agora, como é que isso é um problema nos nossos dias? Então aqui, ó, vamos pensar, ó. Vamos pensar, ó. Aqui eu vou jogando algumas ideias, depois a gente pode ir corrigindo, certo? Uma marca de de nosso tempo é que nós não sabemos sofrer, certo? Ah, o que seria saber sofrer? Seria reconhecer que o sofrimento existe e resistir e resistir até que ele passe, certo? Então, isso daqui é saber sofrer. Em nossa geração, para cada dor física, existe um medicamento. Aí, por exemplo, se você está com dor de cabeça, usa uma dipirona. Se é uma dor, sei lá, se é uma dor de barriga, usa um Buscopan. Mas há certos sofrimentos que não são físicos, como as dores que sentimos em nossas mentes, corações, em nossas almas, certo? Os sofrimentos que recaem sobre nós diante do fato de que a vida traz sofrimentos. E muitas vezes estes sofrimentos decorrem do fato de querermos fazer o que agrada a Deus. Aí pronto, aí chega o problema. Porém, como a nossa geração não sabe sofrer, ela procura resolver as dores de seus corações das formas mais pecaminosas possíveis. Aí você pode colocar aqui exemplos. Através da imoralidade, através da bebedice, através da gula, certo? Através da gula, e por aí vai. Você depois pode pensar em outros exemplos. Então, nós sofremos, nós muitas vezes pecamos para aliviar o nosso sofrimento.
Tá se sentindo só? Come um hambúrguer bem gorduroso. Tá se sentindo rejeitado? Ah, sai com os amigos para uma festa bem mundana. Aí depois eu posso trabalhar aqui outros exemplos. Mas vocês perceberam aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou contextualizando, estou pegando o problema que Pedro estava resolvendo e trazendo para hoje, mostrando como aquilo ali é um problema nos dias de hoje, tá certo? Então isso daqui, pessoal, é uma contextualização. Aí nesse ponto é que eu vou dizer o que o texto bíblico então nos ensina que Jesus preferia a dor do sofrimento do que o alívio que o pecado trazia. Jesus preferia sofrer do que pecar. E assim devemos também nós fazer. Pronto, contextualizei. Peguei o que Pedro disse, mostrei como isso é um problema para os dias de hoje e mostrei o ensino de Pedro para os dias de hoje. Aí veio o A do ECA. É a aplicação. Agora eu vou aplicar. E qual é a diferença da aplicação para contextualização? Porque a aplicação, pessoal, ela é prática. Ela é prática. Eu vou agora dar conselhos práticos para a pessoa, tá certo? Então, um primeiro conselho aqui, ó, é sempre que você estiver passando por algum sofrimento, pergunte-se: e se fosse Cristo sofrendo isso, o que ele faria? Pronto. Aqui eu estou aplicando a ideia de armar com a mesma atitude de Jesus. E se fosse Cristo sofrendo isso, o que é que ele faria? Certo? Assim eu imito Jesus. Eu me pergunto, o que é que Jesus faria? Ok? Ah, segundo lugar aqui, ó. Tome muito cuidado com artifícios do mundo de hoje que escondem a presença do pecado no meio do seu sofrimento. Aí, por exemplo, ao invés de tratar a arrogância ou de tratar a ganância que colocou você, que gerou crises de ansiedade em você, o seu médico passa um remédio que alivia a sua ansiedade
mas não trata a ganância que produziu a sua ansiedade. Ok? Então aqui eu tô, tudo é prático. Aqui eu tô lidando com coisas que de fato as pessoas passam nos dias de hoje, certo? Então, ao invés de tratar um coração ansioso ou um coração insatisfeito, você se enche de comida ou outros prazeres para preencher uma vida vazia. Aí, conclusão aqui, ó, precisamos, portanto, imitar a Jesus. Jesus sabia sofrer. Nós precisamos saber também. Ok? Depois eu posto daqui algumas acrescentadas. Tá certo, pessoal? Então é isso. Com isso aqui eu termino o primeiro ponto. Amanhã a gente faz o segundo e a introdução, conclusão e tudo mais. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Para a gente interagir um pouco. Valeu, irmão Wilson. Ismael, a gente pode fazer o próximo desafio no Salmo, tá bom? Então fica aqui meu compromisso. Próximo desafio, não sei se eu faço em fevereiro, provavelmente eu faço um outro agora em fevereiro ou março. A gente pode fazer num Salmo, tá bom? O que nos deixa em dúvida é a palavra deixou, isso mesmo. Obrigado aí por dentro dos livros, que trouxe aí o livro, o nome atual do Foco em Desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Carlos Alberto, professor, o senhor nos aconselhou sobre a importância do manuseio do texto original por meio de léxicos interlineares. Mas como trabalhar a questão das variantes textuais? Carlos, é o seguinte, a questão das variantes textuais, ela exige um pouco mais de destreza da sua parte, certo? Por quê? Porque é um assunto um pouco mais complexo. Minha recomendação é a seguinte, é que se você não entende do assunto das variantes textuais, você vá num comentário mais exegético, um comentário que lide mais com o texto original, e você veja ali o que é que o próprio comentarista fala sobre isso. Por exemplo, eu estava pregando em João, no Evangelho de João, chegou ali no capítulo 8, que é o texto da mulher adúltera, pega em adultério, né? E o pessoal querendo jogar pedra nela e tudo. E ali é uma variante textual, certo? E aí eu fui e fui averiguar o que é que grandes estudiosos do Evangelho de João ali acham daquela variação textual, tá certo? Por quê? Porque não é minha área, não é minha especialização. Então eu prefiro confiar naqueles que entendem melhor do assunto, tá certo? Aí, se você for convencido pelo comentarista de que aquela variante textual não é original, aí você pula, tá bom? Você pula. Você e, e explica isso para as pessoas da sua igreja. Não deixa as pessoas sem explicação, né? Então, quando eu pulei ali o texto de João capítulo 8, eu dei uma aula. Na escola dominical, tirei uma aula só para explicar por que eu ia pular aquele texto, tá bom? O Tiago aqui já me ajudou. O que Cristo fez e o que nós faremos também fica bom. Exatamente, Ismael. Ficaria bom mesmo. A paz do Senhor, gostaria de saber se, para endossar, poderia fazer uma citação em outro livro, fazendo menção do livro, capítulo, por exemplo, na proposição 1 Coríntios 11:1. Daniel, é o seguinte, na proposição não, tá certo? Não. Não, a proposição ela precisa ser curta e ela precisa ser memorável e ela precisa ser só daquele texto.
Mas você pode sim citar outros textos, tanto na introdução, que vai levar para a proposição, como você também pode citar, obviamente, nos pontos, tá certo? Aqui nos nossos pontos eu acabei não citando outros textos, mas eu poderia, por exemplo, para explicar essa questão do sofrer na carne, citar o texto de Isaías, citar o texto de 1 Pedro, se bem que eu cito aqui 1 Pedro 3:10, né? Mas citar o texto de Isaías, que fala dele sofrendo na carne, ah, de citar o texto paulino, lá em 1 Coríntios, quando ele fala aquele que sofreu na carne foi recebido na glória. Então poderia, não tem problema nenhum você citar outros textos, mas na proposição, não, tá certo? Proposição é um assunto do seu sermão. Então, ela precisa ser breve, ela precisa ser memorável, tá bom? Félix, meu Deus, como é difícil preparar um sermão. Félix, olha, eu não vou dizer para você que é difícil, porque não é difícil. É uma questão de prática, é uma questão de treino, de oração, certo? Então, chega um ponto que você já não vai mais achar difícil. Só que o que eu acho que o que você está chamando de difícil é de trabalhoso. Normalmente, especialmente nós, da cultura brasileira, nós brasileiros, gostamos de considerar o que é trabalhoso como difícil, certo? Por quê? Porque nós não gostamos, eu não estou dizendo que esse é o seu caso, tá? Mas nós não gostamos de trabalhar muito numa coisa. A gente quer algo pronto, a gente quer mastigado, a gente quer uma coisa rápida. Mas se você quer ser um fiel anunciador da palavra de Deus, isso dá trabalho. Mais uma vez, não é difícil. Não é. Isso aqui, difícil é escrever 1 Pedro 4 de 1 a 6. Isso sim seria difícil. Ser inspirado por Deus para escrever um negócio desse. O nosso trabalho é o menos difícil. É o trabalho de pegar isso, interpretar e levar para as pessoas. Você tem comentários bíblicos, você tem dicionário, você tem concordância, você tem cursos, você tem o programa Word para escrever, você tem programas digitais para facilitar a sua pesquisa. Então, não é difícil, é trabalhoso, tá certo? E Deus e o povo de Deus merecem esse trabalho. Merecem que a gente se dedique e que a gente faça um bom trabalho, tá bom? Mas ser como iniciante é normal que você ache difícil, mas eu quero estimular você a perseverar. Persevere, que Deus pode abençoar muitas vidas através do seu ministério, tá bom? Professor, qual léxico e concordância o senhor indica em modelo físico? Olha, eu não indico mais léxico e concordância em modelo físico. Eu acho perda de tempo você ficar lá fazendo isso, coisa que você pode resolver em alguns cliques, tá certo? Ah, então, eu nem sei se ainda existem editoras que publicam concordância, mas a melhor que tinha era a concordância fiel e a concordância exaustiva da Sociedade Bíblica do Brasil. É, em termos de léxico, eu vou confessar para você, eu nunca usei um léxico físico. Você acabou de me fazer perceber isso. Eu nunca usei um léxico físico. Por quê? Porque desde que eu fui para o seminário, quando eu aprendi a preparar sermão, eu já usava o Isord no seminário, certo? Tanto é que o meu professor de pregação, ele pediu para eu ensinar para a sala sobre como se usa o Isord. Então, já usava ali. Então, eu não sei o que ele recomendar de léxico físico. Eu recomendo os léxicos digitais, são muito melhores, tá bom? Pastor, é correto o pregador usar assunto de sua vida no sermão? Maria Salles perguntou, irmã, sim, certo? É correto, às vezes é até recomendável. Por quê? Porque isso cria empatia, isso cria identificação.
desde que você saiba fazer isso. Como é que você usa a sua própria vida no sermão? Bem, primeiro você vai procurar não se exaltar. Então, uma regrinha que eu gosto de usar é o seguinte: eu nunca vou usar a minha vida, algo que aconteceu comigo, como um exemplo propositivo do que eu estou ensinando, tá certo? Então, essa é uma regra que eu, pelo menos, recomendo. Nunca use você mesmo como um exemplo positivo daquilo que você está ensinando, porque isso pode trazer tentações para o seu coração de você se achar melhor, de você se achar o exemplo de todos e tudo. Então, não recomendo. Agora, você usar situações que você viu, situações que você presenciou, coisas que aconteceram com você, injustiças, situações que marcaram a sua vida, tudo isso traz identificação, ok? E eu recomendo sim que você use, tá bom? Professor, me tira uma dúvida: quando Cristo voltou para o céu, ele ainda continua com sua natureza humana? Sem a menor sombra de dúvidas, tá bom? Ah, senão ele não poderia ser ainda hoje, né, o nosso representante. Pastor, muito edificante, amém, obrigado, amém. Pastor, pode colocar tópicos no esboço? Eu coloquei aqui, ó. Primeiro tópico, porque Cristo não pecou. Segundo tópico, porque nós não podemos pecar, tá bom? Isto seria contexto teológico quando se usa outros textos bíblicos? Sim, Elias. Exatamente, contexto teológico. Quando você usa outros textos bíblicos, você está mostrando que existe uma teologia em torno daquilo que você está ensinando, certo? Então, por exemplo, Jesus como exemplo de sofrimento. Existem outros textos bíblicos que falam de Jesus como exemplo de sofrimento? Existem. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, certo? É, e com um pouco de pesquisa você encontra outros. Então, quando você usa outros textos, você está mostrando que existe uma espécie de teologia do exemplo de Cristo no sofrimento, tá bom? Agora que eu percebi, vocês nem me avisam, rapaz, que eu estava meio desenquadrado aqui na câmera. E nem me avisaram. Pronto, agora ficou bom. Vamos lá, outra pergunta. Pastor, Cristo sofreu na carne. Me tira uma dúvida. Quando Cristo voltou para o céu? Sim. Ah, Carlos Alberto, entendi. A razão do meu questionamento é justamente que o verso 1 desta perícope é uma variante textual. Bem, ah, de fato é uma variante textual, mas não está marcado, né? Entre aqueles colchetezinhos. Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui. 1 Pedro, vou ver aqui no texto da revista atualizada. 1 Pedro 4. Então, ah, quais são as variantes textuais no Novo Testamento? E eu diria que você tem que se preocupar, assim, de ir atrás e pensar, mas será que eu uso isso no meu sermão ou não? Bem, quando você está aqui lendo o texto bíblico e você encontra aquelas passagens com aqueles colchetes ali, certo? Essas passagens que têm colchetes, como em João 8, lá em Marcos 16, 1 João capítulo 5, essas passagens são aquelas variantes textuais que têm grandes chances de não serem originais. E que elas são colocadas ali, mas o colchete é para marcar isso. Olha, tem grandes chances disso daqui não ser original, tá certo? As demais variantes textuais, eu recomendo que você use, tá bom? Porque existe já um estudo muito abrangente e que se
Se está nas nossas traduções, se está nas melhores versões do texto grego, então, e especialmente, se você não é versado na questão das variantes textuais, então não vá atrás disso, ou se você for atrás, é, consulte bons estudiosos sobre isso, tá certo? Então, se você for ler, por exemplo, um comentário exegético, e um estudioso disser ali que o versículo primeiro é uma variante textual, que tem grandes chances de não ser original e tudo, aí você vai reconsiderar. Mas não é o caso aqui, tá certo? Vamos lá. Graça e paz sobre o texto de Mateus 3,11, que o batismo com fogo é para os perdidos. Olha, Berivaldo, eu não vou lhe responder, peço licença para o irmão, porque não está no nosso assunto aqui, tá bom? Também é um assunto polêmico, é um assunto que pode gerar debates aqui no chat e eu prefiro então evitar, tá bom? Qual a melhor opção do Logos Bible? Lucivaldo, eu recomendo para você do prata em diante, tá certo? Por quê? Porque é onde você vai ter os recursos bons ali de pesquisa do Logos. Se você tiver condições de adquirir o ouro, você já vai estar muito bem servido, tá bom? Mas do prata em diante já vale muito a pena. Pastor, hoje eu fiz uma prova onde o senhor é meu professor na escola. Ah, que beleza. Pastor, o que o senhor acha do material do Gilton Moraes? Olha, irmão, eu nunca li o material dele. Você me acredita? Nunca, nunca. Então eu não tenho como avaliar. Me desculpe por isso, tá certo? Eu nunca tive a oportunidade, assim, de pegar o material dele, de comprar o material dele, de usar. Um dia, quem sabe, quando eu tiver a oportunidade, eu vou poder dar uma avaliação melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso, eu encerro aqui o nosso segundo encontro. Mais uma vez, agradeço a vocês que permaneceram aqui. Agradeço a gentileza. Lembrem-se de que amanhã nós vamos abrir as inscrições para a comunidade Esdras de pregadores. Quero estimular vocês aqui a se matricularem. Se você se matricular assim, pastor, me matriculei, mas não gostei muito, o que eu duvido que vai ser o que vai acontecer, é só R$ 37,50, você cancela a sua inscrição, tranquilo, e você ainda tem 7 dias para testar, tá bom? Então, assim, eu lhe encorajo, faça parte dessa comunidade. Eu tenho a mais absoluta certeza que isso vai produzir em você os resultados que tem produzido em muita gente até aqui, certo? Que Deus tem me abençoado de ministrar. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus abençoe e até amanhã.